Esse é o Insight, um programa inovador na área de treinamento e capacitação de liderança para pessoas que, como você, se dispõem a servir nos ministérios da igreja. E nessa sequência de blocos, nós vamos falar a respeito de um ministério que é a primeira impressão, o cartão de visita da igreja, que é o Ministério da Recepção. E para isso, convidadas aqui minhas duas amigas, professora Maria Tereza e também Vanessa, que também faz a parte de secretaria desse departamento. Tudo bem, professora Tereza? Tudo jóia? Maravilha. Prazer estar aqui. Prazer recebê-la novamente, né? E eu estava brincando, né, que para cada ministério, o Ministério da Mulher tem a sua camiseta, o seu uniforme e tal, o Ministério da Recepção também. Isso é zelo, isso é querer fazer um trabalho assim, de um jeito joia, né? O melhor para Deus, né? Sim, verdade. Maravilha. E Vanessa, que está conosco aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço você pela presença, pelas informações que já nos passou em algum outro momento, no outro treinamento, e que certamente tem aí para nos passar agora. A recepção, como eu já disse ali na abertura, é a primeira impressão, é o cartão de visitas da igreja, né? Quer dizer, cartão para o nosso querido convidado, nosso querido amigo, né? Esse ministério a gente entende assim como sendo de relevância, de suma importância, sendo dessa forma, até uma pergunta retórica, né? Já tem até a resposta, né? Pastor, ele é muito importante para você não só receber as pessoas nossos amigos que estão nos visitando, mas a recepção, ela também recebe, né, com carinho, com simpatia, todos os membros da igreja. Então, é um departamento muito importante para que realmente as pessoas se sintam bem, se sintam amadas, né, acolhidas neste ambiente que é onde ela vai estar ali com as suas, né, levando, né, às vezes as suas lutas, as suas dificuldades, né, as suas alegrias, e ela vai poder ser bem recebida e acolhida. Você sabe que eu já ouvi de história, já presenciei até momentos assim, interessantes relacionados à recepção de igreja, mas uma história bem interessante foi da minha avó. A minha avó, por um período da vida, foi adventista, depois acabou não frequentando mais a igreja, mas num momento a gente convidou. E ela indo à igreja, ela foi muito receosa por causa de uma época e de uns momentos que ela viveu de vida particular dela e tal, que não foram muito bons. Mas quando ela chegou foi interessante. Na recepção, ainda me lembro até hoje, ali na igreja onde frequentávamos tal, a pessoa que a recebeu com muito carinho, muito carinho. E a minha avó se emocionou na hora de entrar na igreja. E até eu era moleque, acho que devia ter uns 15, 16 anos, eu perguntei, vó, por que você está chorando? Porque eu fiquei pensando, acho que é porque saudade, fazia tempo que não vinha na igreja. Ela disse assim, eu me lembro até hoje, ela falou assim, olha, eu não me lembro, ela falou, como é que é? Eu não me lembro da última vez em que eu fui tão bem tratada. Ela falou desse jeito assim, e ela ficou emocionada, minha avó tinha 70 e poucos anos quando foi ali, por ocasião de quando aconteceu isso, né? E tem muita gente que diz isso. Olha, só de chegar, a gente já foi tão bem acolhido que parece que a mensagem que a gente recebeu lá dentro foi um complemento, que na verdade o que valeu muito, e não é só às vezes só na chegada, mas tem eventos que tem um outro momento que é um chazinho, alguma coisa ali, que a turma continua ajudando de novo, né? E faz todo um acolhimento, como você bem salientou e colocou pra gente aqui. Nesse período de pandemia, o pessoal da recepção deve ter ficado com saudade de poder dar uma saudação de uma maneira mais calorosa. Hoje em dia a gente puxa, e o brasileiro por natureza é meio sinestésico, né, de cumprimentar, bater no ombro, abraçar em alguns casos, mas de certa forma a recepção não é só o toque, né, é o jeito, tem a ver com dom também. Assim, uma coisa que tem a ver com o olhar, né? Nós estamos falando agora nessa questão da pandemia, né, Vanessa? Então elas gostam de abraçar, né? Gostam de estar junto ali. E aí agora a maneira de você cumprimentar, de você dizer que ela é bem-vinda, é através do olhar. Né? Sorriso com os olhos, né? E com a máscara não tem. Sorri com os olhos. Você acaba sorrindo, mas é interessante isso. Os olhos, eles sorriem mesmo, né? E a gente aprendeu a perceber isso hoje em dia, né? Que a pessoa parece que é um sorriso, porque não é só fazer assim com o olho, né? Não, tem que sorrir. É um movimento, é um jeito diferente, é muito legal. Tem um escritor, você me fez lembrar de um escritor chamado Og Mandino, para alguns, né? Que escreveu o livro O Maior Vendedor do Mundo. Eu acho muito bonito um texto dele que diz assim: vou amar as pessoas. Ele se dispõe no livro a falar algumas coisas que ele acha importante, né? Eu vou amar as pessoas sem lhes dizer nenhuma palavra.
apenas pelo meu olhar elas saberão que eu as amo. E os olhos são as janelas da nossa alma, né? Então é totalmente possível. Quer dizer, uma adaptação no treinamento até, né? Olha, agora não vai apertar a mão, não vai poder dar um abraço, mas transmita amor pelo olhar. Isso é ser Jesus para as pessoas que estão chegando também, né? Porque Jesus, a gente vê no exemplo de Jesus, né? Ele, muitas vezes ele não disse nada, nem uma palavra, mas a maneira que ele tratou aquela pessoa, que ele ouviu aquela pessoa, a maneira que ele olhou, né? Fez toda a diferença. E a recepção, ela tem que fazer toda a diferença. Ela é muito importante na igreja. Seja a igreja grande, seja a igreja pequena. Assim como em qualquer lugar que nós vamos, nós queremos ser bem recebidos, né? Num comércio, num consultório dentário. Você espera alguém para te recepcionar, para te conduzir, né? Para te dar algumas informações. Então é muito importante, porque nós temos os nossos amigos que muitas vezes eles passam, né, em frente à igreja e resolvem entrar, né? E então ele não foi convidado por ninguém. Como é que você vai receber essa pessoa, né? Com carinho, né? Com atenção. E temos aqueles que foram convidados, né? Por outras pessoas. E então ela vai ter alguém ali, né? Um anfitrião que vai estar ajudando, que vai estar conduzindo. Mas muitas pessoas, elas né, vem porque tem né, um desejo de conhecer algo diferente, uma mensagem, então ela precisa ter esse carinho, essa atenção, essa simpatia. E às vezes não tem ninguém para apresentar ela, na hora que chega, ela não está acompanhada, né? Sim, ela chegou assim, chegou, né? O que vai acontecer? E muito interessante, diante dessa necessidade das pessoas que chegam, né, das diversas formas, né, que a pessoa recebe o convite de participar da igreja, desde passando em frente, olha uma igreja aqui, até uma pessoa que foi convidada por um amigo, familiar, ou até assistiu na TV Novo Tempo mesmo. Quando ela é recebida por essas pessoas elas normalmente, às vezes pode pensar, o que eu posso fazer na igreja? Eu não sou de um departamento ou de outro, e às vezes a pessoa é tão simpática, o perfil se adequa tão bem, e aí essas pessoas são convidadas a participar da equipe. Então existe um potencial, uma pessoa potencial. Ela precisa ser simpática, ela precisa ser sorridente, né? Ela precisa ser gentil e amável. Mas como é que a pessoa vai se enquadrar nisso? A pessoa tem que se dispor, né? Porque às vezes a pessoa é mais séria, mas é um amor de pessoa, super educado, super gentil. E aí, na convivência da recepção, precisa sempre saber que a principal característica é ser receptivo, né? Acolhedor, né? Exatamente. Para receber essas pessoas. Dias atrás eu fui num shopping e, aliás, tive 2 experiências relacionadas a shopping e eu quero comparar até no quesito treinamento. Eu cheguei assim, então tem o termômetro, né? Que é aquele infravermelho, acho que é o nome, né? E aí, então, logo que eu cheguei, tinha um segurança na porta, assim, mas estava meio aparamentado, assim, com rádio e tal, né? E assim que eu cheguei, ele não me deu nem oi, nem bom dia, nem boa tarde, nada. Ele já veio com o termômetro, assim, parecia que estava apontando uma arma para mim, assim. E a gente sabe todo o protocolo, enfim e tal. Mas eu confesso que eu fiquei desconfortável demais dele ter vindo. E hoje diz que não pode colocar o termômetro mais na testa e tal, que é pra medir no braço, na mão aqui e tal. Mas ele veio assim e tal, eu já fiquei assim, né? Aí eu fiquei paralisado, ele tirou, não falou nem se eu tava com febre ou não, nada, né? Então só tirou assim, pegou o tubo, fez assim. Aí eu entendi que era para eu esticar a mão, né? Nenhuma palavra. Aí eu pus a mão, ele... Blá. Aí eu passei, posso entrar? Ele, por favor. Aí entrei, fiquei pensando, né? Falei, nossa, né? Assim, é um protocolo mesmo que ele tá seguindo ali. E aí num outro shopping, foi interessantíssimo. Isso estava com a minha esposa nos dois. A hora que eu cheguei, tinha uma moça na porta, né? Paramentada assim, parecia uma enfermeira. E ela fez a seguinte pergunta, antes de falar qualquer coisa. Falou assim, posso cuidar de você? Ela me perguntou. Diferente, né? Eu olhei assim e falei assim, pode? Ela falou, deixa eu aferir sua temperatura então, estende a mão um pouquinho. Aí, olha, você tá bem, temperatura tá tranquilo. Posso colocar para você se proteger? Pode. Colocou álcool na minha mão e tudo, seja bem-vindo. Você acredita que eu acho que eu gosto mais desse shopping agora do que do outro? Porque só esse jeitinho de saber lidar, né? Então, às vezes, quem tá aí, chegando agora na recepção, deve estar pensando ali, nossa, eu não sei fazer isso, então sei lá, como é que eu... o que eu tenho que fazer e tudo e tal, ainda mais nesse período que eu acho que todos esses protocolos, muitos deles têm que ser seguidos por elas, né, de uma maneira e tal, mas é possível, né, tem treinamento, dica, capacitação, tem tudo isso no departamento, né, vocês realizam esses encontros com elas também, né? Sim, a Vanessa tem nos ajudado muito
nesse treinamento, nessa capacitação. Para isso a gente tem materiais, nós estamos sempre aqui dispostos, né, para que ela possa conhecer, né, como é que ela vai estar trabalhando, né? Porque isso que o senhor falou da questão até a maneira, né, de se expressar, a maneira de olhar, né, a maneira de você estar ali se portando, né, na porta da igreja, no estacionamento, isso faz toda a diferença para a pessoa, né? Perfeito. Então, ela sabe se ela é bem recebida ou se realmente aquilo que diz, né? Se realmente ela vai voltar, né, a este lugar. E muitas voltam e fazem parte da recepção, porque elas querem fazer parte da equipe da recepção, porque elas foram muito bem recebidas e elas viram a importância que fez isso na vida delas, porque aquilo que a gente falou mesmo, às vezes elas estão passando por algum momento difícil, né? E ali ela vai encontrar um carinho, um amor, uma atenção, e isso fez a diferença para ela. Né? Então, a gente tem capacitado, tem ajudado e tem falado muito isso, né, para que eles realmente cuidem das pessoas, né, porque as pessoas precisam de cuidados, de uma gentileza, né, de um sorriso. Uma necessidade de todos, né? Tem uma coisa muito importante também, existe toda essa situação de capacitação, treinamento, o que eu posso fazer agora que eu sou da recepção, mas existe também um fator que é de extrema importância. A questão, você pode ter na sua igreja uma recepção treinada, escala certinho, o pessoal sorridente, tudo coeso. E a igreja não está nesse mesmo nível, então a pessoa que chega pode ser muito bem recebida, sente todo esse calor. Quando senta, a pessoa talvez fique ali numa situação de solidão, né? Esse é um baque, porque eu fui tão bem recebida e aqui eu estou me sentindo sozinha. Então tem que ser a parceria, a equipe de recepção e a igreja acolhedora, né? As pessoas nessa mesma sintonia, né? E não trabalhar sozinho, obviamente é uma equipe, até para não sobrecarregar ninguém, né? Então provavelmente tem ali a sua escala nessa equipe, tá? Nós vamos falar disso mais para frente. Mas é muito legal a gente saber que o espírito é entender que estar na recepção também é evangelizar. Estar na recepção também é transmitir amor, nem que seja pelo olhar, né? Estar numa recepção é ser Jesus para quem está chegando, ou seja, é acolhimento, é cuidar e tal. E é muito jóia para esses que estão chegando agora, quem sabe, ou até já tem a sua experiência, pensar que, nossa, eu numa atitude muito simples, eu posso fazer uma diferença e olha, eu tenho certeza que tem resultados desse ministério que só vai dar pra gente saber lá na eternidade, porque a pessoa foi recebida e entrou, às vezes não vai contar depois o que sentiu, o que foi aquilo, e às vezes nem a pessoa sabe que foi a primeira impressão que fez ela aceitar a mensagem lá dentro, né? E que isso seja uma realidade para os nossos recepcionistas, para as nossas recepcionistas. A gente fecha esse bloco, tendo falado aí de essência, um pouquinho mais sobre postura, e você que está nesse ministério importantíssimo, cartão de visita da igreja, quem sabe o primeiro sorriso com o olhar que alguém vai receber no meio de uma vida turbulenta, principalmente nos dias em que estamos vivendo, tá certo? No próximo vídeo a gente volta falando um pouquinho mais sobre recepção. Um abraço, a gente se vê lá.